É um país da coincidência impressionante, né? Como faz bem para a saúde você ter ligações genéticas com os ministros do Supremo. Você acaba naturalmente caindo uma coisa fazendo alguma coisa importante. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Os caras se sentem empoderados a ponto do próprio Alexandre de Moraes dizer, em um seminário nessa semana na Universidade de Coimbra, lá em Portugal, vamos chegar em Portugal daqui a pouco, que o século XXI é o século do judiciário e que o legislativo e o executivo falharam na garantia dos direitos humanos. Ele admite que acabou a democracia. Ele admite que o protagonista agora é o poder judiciário. Que esse negócio de separação dos poderes é baboseira antiga lá da gente radical, Barão de Montesquieu, etc. Agora é o judiciário, é o regime. E mesmo que eles não tenham sido eleitos para fazer nenhuma das coisas que eles estão fazendo. Esse é um problema ao que se chama de juristocracia. Não é um problema brasileiro. Tem um capítulo inteiro no meu curso Fim da América sobre isso. Aqui nos Estados Unidos, nós também estamos vivendo um período intenso de ativismo judicial e eu trouxe um gráfico com isso aqui, comparando quantas ordens executivas de presidentes americanos foram derrubadas ao longo dos últimos anos, demonstrando em números o grau de ativismo judicial contra a administração Trump. Eu queria até, não vai dar tempo, trazer aqui, por exemplo, para o Brasil, o número de ações que são levantadas contra o PL. Mas voltando aos Estados Unidos, só nos 2 primeiros meses do atual governo Trump, ele já teve mais ordens executivas derrubadas do que todos os outros presidentes durante seus mandatos. 8 anos no caso do Bush e do Obama e 4 no caso do Biden. Os números atualizados aqui dos Estados Unidos mostram que, nesse momento, pelo menos 9 ordens executivas do Trump estão tendo seus efeitos bloqueados justamente por tribunais americanos e outras 11 sendo debatidas nos tribunais sem ainda terem sido bloqueadas. Só que o que eu sempre chamo a atenção é que os Estados Unidos têm algo que o Brasil não tem muito, que são anticorpos. Até agora, mesmo com seus erros, não tem como você comparar, por exemplo, as indicações que o Trump fez à Suprema Corte dos Estados Unidos com as que o Bolsonaro fez para o Supremo Tribunal Federal. Aliás, eu tenho estado muito feliz que o André Mendonça começou a se posicionar em relação a assuntos levados à corte, percebeu que é impossível compor com esses caras, porque eles não são pessoas normais com divergências. O Cássio Nunes começou a levantar, até no debate do Marco Civil da Internet, os problemas institucionais que virão. Não teve a altivez e a coragem de pedir vista. Acabou intimidado pelo Gilmar Mendes, mas pelo menos levantou o problema. Mas por que eu estou falando disso? Por que importa dentro desse assunto? Porque, diferentemente do que disse o Alexandre, a Suprema Corte dos Estados Unidos não parece pensar que o século XXI é o século do Poder Judiciário, mas sim que a separação entre os poderes deve ser mantida como foi imaginada para ser. E por isso que, nesse sentido, a Suprema Corte dos Estados Unidos deferiu um pedido do governo Trump para suspender ordens de 3 juízes federais que bloqueavam uma ordem executiva do Trump, que eu até não concordo, sobre o direito da cidadania de pessoas nascidas nos Estados Unidos cujos pais não são americanos. E aí, interessante, o placar de 6 votos a 3, eles rejeitaram a ideia, e essa é que é a parte importante, eles rejeitaram a ideia nessa semana de que um juiz federal pode, com uma decisão judicial, proibir o governo federal de executar uma lei ou uma política em todo o país. Ou seja, decidiram que os juízes não podem, com uma canetada, anular uma prerrogativa do Poder Executivo de executar as políticas públicas propostas por ele. O voto da Amy Coney Barrett, que é uma juíza de indicação pelo Trump, é hoje muito questionada, mas o voto dela diz assim: tribunais federais não exercem supervisão geral sobre o Poder Executivo. Eles resolvem casos e controvérsias de acordo com as autoridades que o Congresso lhe conferiu.
quando um tribunal conclui que o Poder Executivo agiu de forma ilegal, a resposta não é que o tribunal também exceda os seus próprios poderes. Ora, desculpem às vezes ter que cobrir Estados Unidos, mas eu quero dar uma lufada de ar fresco pra gente no Brasil. Porque o que está dizendo a Amy Coney Barrett, a ministra da Suprema Corte, a Justice da Suprema Corte americana, é que ela está dizendo, ela está afirmando que existem juízes, ela está se colocando e provando que existem juízes que entendem que o poder judiciário não é supervisor dos demais poderes, mas sim um outro poder, com as suas próprias limitações, que se deve se reservar a resolver os casos de acordo com a autoridade conferida a ele pelo Congresso Nacional. Então, não, Alexandre, não é que o século XXI seja o século do judiciário, é que no século XXI existem pseudo-juízes como você que nunca passaram nem perto de um Federalist Paper, não sabem quem é Alexander Hamilton, não sabem, simplesmente não conhecem a verdadeira função do Poder Judiciário e não se importam com a verdadeira função do Poder Judiciário. Que certamente não é garantir direitos dos manos, como você faz. O maior violador, um homem, olha que piada, um homem que está à beira de ser sancionado pelo país que é o grande fiador dos direitos humanos, nos Estados Unidos, querer falar que o mundo falhou, as democracias falharam em defender os direitos humanos. Por isso, militantes políticos como você acham que um juiz tem função de legislar ou dizer ao legislador o que ele deve fazer, e não o contrário. Nos Estados Unidos, os anticorpos estão agindo. E eu repito o que eu disse há alguns programas. Quando tudo isso no Brasil passar, nós vamos precisar implementar uma reforma profunda e robusta no Poder Judiciário, justamente para impedir que gente como o Alexandre, como o Marcelo Bretas, como o Sérgio Moro e demais juízes que não sabem o seu lugar cheguem a esses postos. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Bom, como no Brasil esses anticorpos ainda não existem, para todos os efeitos, os ministros do Supremo Tribunal Federal se sentem hoje os donos do Xandaquistão. São eles que decidem tudo sobre política de drogas, são eles que decidem tudo sobre política de armamento, são eles que decidem sobre política eleitoral, são eles que decidem sobre política de internet. Já não há mais nenhum pudor ou aparência de pesos e contrapesos entre os poderes. O judiciário é hoje o regime, o único poder da República. Executivo e legislativo estão completamente subordinados a eles. Já que eles não prestam mais contas a ninguém, e uma vez que o Senado Federal é inerte e está sob domínio deles, eles não têm mais com o que se preocupar. É por isso que eles estão agora lá em Lisboa, participando do Gilmar Palusa, conversando com o CEO de empresa interessada em processo no STF, como é o caso do iFood, né? Por isso mesmo que nós temos a reportagem como aquela que nós trouxemos da Folha, em que eu trouxe em alguns programas, sobre o caso do Grupo Petrópolis, uma causa de mais de 3 bilhões de reais, em que pelo menos 10 familiares de ministros do Supremo estão envolvidos. Mas falando sobre isso, sobre esse caso do Grupo Petrópolis, onde nós temos a mulher do Gilmar, as 2 enteadas, um primo e 2 sobrinhos, né? Será que tem tudo isso porque são bons advogados? Ou porque a maior qualificação que você pode ter hoje no Brasil é ser parente do Gilmar Mendes? Porque eu digo que nessa semana nós tivemos mais uma das grandes coincidências no Brasil. É um país da coincidência, impressionante, né? Como faz bem para a saúde você ter ligações genéticas com os ministros do Supremo. Você acaba naturalmente caindo uma coisa fazendo alguma coisa importante, principalmente Gilmar Mendes. Que aí a gente tem essa nova coincidência aqui. Filha de Gilmar Mendes integra novo grupo de combate à desinformação do TSE. Caramba, rapaz! Quem poderia... rapaz, quem poderia imaginar uma coisa dessa, né? O Tribunal Superior
que é presidido pela Carmen Lúcia, instituiu no último dia 30 a criação de um grupo de trabalho cujo objetivo é, abre aspas, debater e propor diagnósticos, pesquisas, programas, projetos e campanhas para o combate à desinformação eleitoral. Dentre os integrantes desse grupo está a Laura Schertel, que é filha do... Não, de quem a Laura Schertel é filha? Não é o sobrenome dela. Eu quero que vocês me digam no chat de quem vocês acham que Laura Schertel é filha. Digam para mim no chat. Eu vou dar 10 segundos para vocês. Gilmar Mendes. Acertaram. E é muita coincidência, rapaz. Aliás, a Laura Schertel, filha do Gilmar, também é uma das advogadas do Grupo Petrópolis, naquela causa que eu acabei de citar de 3,3 bilhões de reais, junto com quem? Com a esposa do imperador Alexandre de Moraes. E também, você vê que família bonita, harmoniosa, com a enteada do Gilmar Mendes e mais 2 dos seus sobrinhos. Eu não sei. Eu não quero ser leviano aqui. Eu acho que tudo isso é uma tremenda coincidência. Mendes é um nome muito comum no Brasil. Schertel, nem tanto. Mas Mendes é um nome comum. Talvez isso seja uma grande coincidência. Ou é uma puta troca de favores, troca de interesses, onde os amigos do rei são sempre privilegiados com decisões favoráveis no STF, onde os tais dos grupos de trabalho no TSE sobre o combate à desinformação são compostos por gente de confiança dos ministros do Supremo para garantir que a vontade deles vai prevalecer e que eles tenham uma tremenda influência para poder também cobrar uma tremenda grana nos seus escritórios de advocacia. É uma outra hipótese, válida como qualquer outra. E se tem a filha do Gilmar Mendes em um grupo de trabalho do TSE, cujo foco é o combate à desinformação eleitoral, eu não preciso nem falar o que vai acontecer, né? Agora, porém, com a decisão do Marco Civil, as eleições de 2026 têm tudo para ser piores em termos de censura e repressão política à direita. Escrevam o que eu estou falando. E é por isso que eu peço e falo para você, baixem a caceta do Proton VPN. Bota de novo aí o Proton VPN. Nem era a hora do merchan, mas eu vou fazer de novo. Baixem o Proton VPN. Custa pouco menos de $5 por mês. Ou uma versão gratuita. Tem um link na descrição. Não seja louco de ficar dependendo do que a sobrinha do Gilmar Mendes acha que você tem direito de assistir na internet. Não seja insano. Eu tô fazendo esse apelo louco. Nós temos... Quem tá falando usando VPN, por favor, diga aqui no chat. Nós temos nesse momento no Paulo Figueiredo Oficial só 428 pessoas usando VPN e no Real P Figueiredo 363. É uma insanidade. O Marcos Tosta aqui tá falando VPN até no meu micro-ondas. Gabriel Leme, Walter, pelo menos algumas pessoas. Bom, se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.